Meus irmãos, o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo de número 5, na sequência daquilo que temos visto nesse texto, nós vamos ler o texto e logo depois vamos entoar mais um cântico, mais um hino, que é totalmente relacionado a esse texto que vamos ler. Então vamos ler e depois louvar ao Senhor com mais um cântico. Diz a Escritura assim, capítulo 5 de 1 João: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos louvar o Senhor, hino de número 49. Sob a orientação da regência, vamos cantar este cântico ao Senhor. Amém, podemos assentar. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, que lemos. No Museu do Louvre, em Paris, existe uma obra de arte, na verdade uma estátua, que é chamada de Nice de Samotrácia. Muito bonita, aliás, e muito famosa. Essa estátua, na realidade, foi levada para lá, remontada, achada e reconstruída, digamos assim, por um arqueólogo francês chamado Charles Champollion, em 1863. Na realidade, ela é símbolo das conquistas, símbolo da vitória. Ela é uma homenagem à deusa das vitórias, que é chamada de deusa Nike dos gregos. Os romanos, quando absorveram essa mitologia grega, deram nome à deusa Nike de deusa, em latim, Victoria, de onde vem a nossa palavra vitória, na identificação dela como a deusa que trazia as conquistas aos generais, aos imperadores, aos reis. Muitos deles, após as suas vitórias, voltavam até a Samotrácia exatamente para adorar essa divindade, ou em Roma, para adorar, onde havia o panteão romano, para adorar a deusa Victoria, que é essa deusa Nike. Ou então, quando na verdade iam para as batalhas, rogavam que ela pudesse realmente lhes conceder a vitória, feita ou desenhada com asas para demonstrar a sua velocidade, algo muito importante nas batalhas de então, e geralmente uma lança em suas mãos, que era o símbolo claro dessa vitória. Muitos e muitos anos depois, praticamente quase 100 anos depois, em 1964, dois sócios norte-americanos constituem uma nova empresa. E como marca dessa empresa, eles tomam exatamente o nome dessa deusa. E assim nasce a chamada Nike, em inglês, em grego, Nike. E a Nike tem um símbolo, não sei se vocês já viram, que é uma marca hoje com valor absurdo, claro, que inicialmente foi encomendada e custou ao seu autor, ele ganhou com aquela marca a grande quantia de $35, que hoje vale milhões, que é exatamente uma estilização das asas de Nike, a deusa da vitória, que provavelmente foi desenhada, pelo menos a estátua que está no Louvre, por volta do ano 200 a.C.
se é o ano 200 a.C., e se a deusa já era conhecida, é claro que o que acabamos de ler daqui, o que João escreveu, vai na contramão, um paradoxo, ou seja, na contradição daquilo que os gregos imaginavam sobre a vitória, ou que os romanos imaginavam sobre a vitória. A vitória não procede de Nike, e nem da deusa Victória dos romanos. E é isso que João utiliza aqui. E eu estou usando toda essa introdução porque o verbo e o substantivo que lemos no verso 4 e verso 5, onde João diz que esta é a nossa vitória, ou esta é a vitória que vence. E no verso 5, quem vence o mundo, o substantivo é, na verdade, a nossa palavra, ou a palavra que dissemos, Nike. E é exatamente o verbo nikao, de onde vem, da raiz exatamente dessa palavra, que descreve a vitória. Portanto, em um certo sentido, João está dizendo que não é Nike quem concede vitórias, mas a vitória procede exatamente daquilo que ele expõe aqui. De onde vem a vitória? E não a vitória apenas do cristão, mas a verdadeira e única vitória. E é isso que João está expondo a todos nós. Mas antes de pensarmos na maneira como João expõe a vitória daqueles que creem em Cristo e a vitória do próprio Cristo, particularmente daqueles que estão em Cristo, claramente, duas observações são importantes no texto e eu gostaria de chamar a toda a sua atenção para isso. A primeira delas é o fato de que o verbo vencer aqui está no presente. Ele já citou esse verbo no passado, capítulo 4, verso 4, falando que, na verdade, nós temos vencido como uma vitória que já aconteceu, o que é verdade. Mas neste caso em particular, João está descrevendo uma vitória que é contínua, uma vitória que é cotidiana, que é diária, a vitória que nós alcançamos ou que os cristãos alcançam cotidianamente. Segunda observação, note que a vitória aqui é sobre o mundo, mas por mundo nós temos que relembrar, num conceito vindo de um comentarista chamado Westcott, que na realidade é a soma de todos os poderes que se opõem contra Deus. Tudo aquilo que se arregimenta, ou que se reúne, ou que de alguma forma se prepara exatamente para se opor a Deus. Aqui nós temos com certeza os poderes malignos descritos pela Escritura, mas temos também toda a civilização humana que rejeita, que se opõe e que realmente luta contra o próprio Deus. E percebam bem que todos esses que se opõem a Deus, se opõem a tudo aquilo que pertence a Deus. Entre essas, digamos, propriedades que Deus tem, estamos nós, sua igreja, seu povo, seus filhos, seus cordeiros. Somos nós. Portanto, é essa vitória que ele anuncia. O que pode vencer o mundo? Ou melhor, como nós vencemos o mundo? É essa, clara, a pergunta que podemos fazer ao texto. E a resposta é muito clara para termos alguma dúvida. Por favor. Em primeiro lugar, ele nos diz no verso 1, no verso 4 e no verso 5. Mas particularmente no verso 4, de maneira bem clara. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O que vence é a fé. E isso é essencial, porque é exatamente como ele começa o texto, se vocês olharem no verso 1, todo aquele que crê em Jesus. E é como ele termina também, porque a sua última frase é essa: se não aquele que crê, se é Jesus o Filho. Ou seja, a fé é essa crença exatamente em Jesus. Há um detalhe importante aqui, que não pode passar despercebido, que é o fato do texto estar dizendo que aquele que crê em Jesus, ou aquele que é nascido de Deus, verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus, diz a passagem. Contudo, veja bem, essa é uma tradução estilizada,
Claro que Almeida precisou construir, inclusive no português mais erudito, traduzir isso de uma forma gramatical mais rica e melhor compreendida por nós. No entanto, literalmente, João não disse que aquele que é nascido, aquele que crê é nascido de Deus. Mas literalmente o que João escreveu é que todo aquele que crê foi nascido de Deus. E você pode me perguntar que importância tem isso, né? Não é o meu gosto pela língua portuguesa, não fui um dos melhores alunos de português, pode ter certeza, mas é por um outro motivo. É porque por essa forma de escrita João está nos dizendo, ou pressupondo em sua afirmação, que na realidade o nascimento vem antes da fé. Vou repetir. Nós nascemos de novo para crer. É claro que fomos salvos pela fé, mas o que o texto está nos dizendo, a não ser que Deus nos conceda um novo nascimento, nós não cremos. A razão por que eu e você cremos não é porque nós somos mais inteligentes, não é porque na verdade nós indagamos e a nossa, digamos, forma de entender a Escritura nos levou a crer, não é porque de alguma forma, de alguma maneira, nós na verdade cremos e por isso, depois de crer, nascemos de novo. Não, o que João está dizendo é exatamente o oposto. Deus nos concedeu essa vida, Deus nos fez de fato ressuscitar nele, Deus nos fez e nos concedeu a vida, e porque nós nascemos de novo é que nós cremos. A fé é consequência da ação de Deus em nós. E veja bem, essa não é a preocupação principal de João, mas eu só reafirmo isso porque nos nossos dias ainda parece pairar a dúvida. E muitas pessoas veem a fé como algo nosso, natural, que eu tenho, que eu desenvolvo, minha vontade, meu desejo, minha compreensão, meu raciocínio. Não é. É a graça de Deus olhando para nós e nos concedendo a capacidade, nos concedendo a fé para crer. Quem é aquele que crê? É o que é nascido de Deus. É essa afirmação, aquele que foi nascido de Deus, e portanto a fé é consequência desse nascimento e não a sua causa. Certo? Por isso é que nós cremos. Tão importante quanto essa verdade é o fato de que ele descreve o objeto da nossa fé. A fé não é um elemento etéreo, não é um sentimento, não é na verdade uma espécie de virtude que carregamos em nós. Uma vez eu passei por uma experiência assim, um rapaz falou para mim que gostaria de ter a fé que eu possuía, como se eu realmente tivesse alguma virtude. Fé não é virtude minha. E dito isso, ele falou, porque na verdade, por causa de um acontecimento, eu tentei mostrar a ele que todas as pessoas que existem, nasceram nesse mundo, têm fé. E que a diferença entre eu e ele não era a fé, mas era o objeto da nossa fé. Em quem eu creio? E a resposta de João é: aquele que crê ser Jesus, o Cristo. Aquele que crê, como diz o verso 5, o último verso, que Jesus é o Filho de Deus. Lembrem-se, já disse isso, vou repetir. João está aqui combatendo todas aquelas heresias que nós mencionamos, talvez originadas em Cerinto, que se opunham e diziam que Jesus, na realidade, ele não foi sempre Deus, ele não nasceu como Deus, mas que ele, na verdade, no ato do batismo, recebeu, de certa forma, essa condição de ser o Messias. E que, na verdade, pouco antes dele morrer na cruz, essa condição, na verdade, lhe foi tirada. Portanto, Jesus exerceu uma função messiânica, mas ele não era o Filho de Deus, ele não era nascido como Deus, ele não era o Deus eterno. E João diz: quem assim afirma é uma heresia e com certeza é inimigo de Deus. Portanto, quem crê, crê em Cristo, que ele, na verdade, é aquilo que a Escritura diz dele, o Deus eterno, nascido virginalmente em Maria, encarnado ali e ressurreto em carne também na presença de Deus e reinando triunfantemente como o Messias que é. João está reafirmando a essência da fé. Portanto, a fé que na realidade
vence o mundo, ela tem um objeto. Não basta ter fé, é preciso que a fé esteja depositada nele, para que seja uma fé verdadeira e genuína. Porque o nosso conceito de fé, já disse aos irmãos também em outras ocasiões, é muito genérico. Já falei, usei como ilustração. Quem na verdade tentou ganhar os 100 milhões que estava acumulado na Mega Sena, para muitos eles fizeram uma fezinha, né? Por isso que não ganha, que é fezinha, tinha que ser muita fé para ganhar isso. Tá certo? A chance é zero, mas de qualquer maneira, as pessoas acham que é a fé. Tá certo? De alguma maneira, eles depositam a fé. Inclusive, numa linguagem que nós costumeiramente costumamos usar, às vezes as pessoas, na verdade, têm fé na fé. Não em Cristo, mas é fé na fé. Você não ficou bom, você não ficou curado, a bênção que você pediu não aconteceu, é porque você não pediu com fé. E isso é fé na fé. Não a fé em Cristo. E por isso, João claramente descreve a fé que vence o mundo é esta, é a fé em Cristo Jesus. E vencer o mundo não é vencer, como foi bem explanado durante os cânticos pelo presbítero Vinícius, não é vencer os nossos problemas, porque eles estarão conosco até Cristo nos levar. Não é não ter dificuldades. Não é isso que é vencer pela fé. Durante um período longo, até Constantino, e até os dias de hoje, mas até Constantino, a igreja chamada primitiva foi perseguida. Mortos, muitos, colocados em arenas para serem mortos, se não por touros, às vezes por animais selvagens, como leões. Às vezes eles eram colocados diante de gladiadores e forçados a lutar para que fossem mortos em espetáculos ao mundo. Homens que temiam a Deus, muitos deles queimados vivos, no reinado de Domiciano, no reinado de Nero antes de Domiciano, no reinado de Valeriano, e assim uma série de imperadores romanos perseguiram e mataram a muitos cristãos. E o que levou Tertuliano a escrever e dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais esses imperadores assassinavam os cristãos, mais o cristianismo crescia, porque é a fé que vence o mundo. Eles morreram, mas embora tenham morrido, eles venceram. Portanto, não podemos associar essa vitória a essa ideia triunfalista que temos nos dias de hoje, que sejamos capazes de resolver todas as circunstâncias da vida pela fé. Nós somos capazes de suportar todas as circunstâncias desta vida pela fé. Somos capazes de vencer sim, mas vencer de tal forma que mesmo a própria morte não signifique para nós uma derrota, mas o nosso triunfo em Cristo Jesus. Porque o que vence o mundo é a fé. Mas essa fé de João, logo depois, no verso 1, verso 2 e verso 3, ela se manifesta, ela é demonstrável, e isso aparece exatamente aqui no verso 1. Ele diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E ele volta ao tema do amor. João aqui está repetindo, claro, não copiando, mas repetindo, uma verdade que foi expressa por Paulo, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, verso 6, se você quiser abrir e ler. Em Gálatas 5, 6, Paulo vai dizer que nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, naquela discussão de judeus e gentios, como se na verdade aquela prática cerimonial tivesse algum valor, mas ele diz: o que tem valor é a fé que opera pelo amor. A fé que se manifesta pelo amor. A evidência da fé é o amor. A manifestação da fé é o amor. É isso que Paulo escreveu e de certa maneira é isso que João está repetindo aqui. Ou seja, o que ele na verdade está nos informando é que na realidade a fé manifesta-se através do amor. E aí nós temos mais um problema, uma dificuldade de tradução.
O texto que lemos diz no verso de número 1: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E aqui há dúvidas, e a dúvida particularmente é sobre o que significa aquele que é nascido. Se é uma referência a Jesus, ou se é uma referência àqueles que nasceram de Deus, como diz o verso 1, que também somos nós. Difícil definir, tá? Eu deixo a vocês aí a liberdade de estudarem o grego e tentar definir o que os comentaristas não conseguem. Mas a grande verdade é que ambos os fatos, ou seja, ambas as expressões ou ambos os entendimentos estão corretos. Aquele que ama o Pai, ama o Filho. E quem ama o Pai e ama o Filho, amam aqueles que são nascidos de Deus, ou seja, aqueles que são filhos de Deus. Em resumo, a manifestação da fé é o amor que nós manifestamos por Deus e o amor que de fato nós manifestamos aos nossos irmãos por causa do amor de Deus. Não vou repetir boa parte do argumento que vimos no capítulo 4, onde João descreveu o amor de maneira intensa, mas o que João está dizendo é que na realidade essa fé que nós professamos, ela se manifesta no amor. No amor que eu tenho por Deus e no amor que eu tenho por, na verdade, os meus irmãos. Me lembro que quando eu estava pastoreando a primeira igreja que eu pastoreei no meu ministério, e alguns devem ter pensado há quantos séculos isso aconteceu, mas já vai alguns anos, que eu já estou muito mais perto da minha jubilação do que da minha ordenação, com certeza. Mas me lembro que havia um cântico que se cantava na igreja todo domingo de manhã. Era bem comum cantar pelo domingo pela manhã. E uma das minhas filhas, toda vez que o cântico tocava, ou que era cantado, que tinha por volta de 3 anos de idade, mais ou menos, era a idade que ela tinha quando eu fui para aquela igreja, ela chorava. Ela chorava. Era cantar o cântico e pronto, lá estava ela chorando. Uma senhora que observava, porque sabe, gente na igreja costuma sentar sempre nos mesmos lugares, né? Por isso fica fácil do pastor saber quem é que não veio, porque é só olhar para um lugar vazio. A gente sempre senta no mesmo lugar. E como tinha uma senhora que se sentava sempre no mesmo lugar junto de nós, ela, na realidade, cutucou-nos e disse: pare de beliscar a menina. Porque achava que ela chorava porque estava chamando a atenção dela. Mas nós tivemos que chamar a mulher para conversar, para dizer que aquilo era manifestação da fé. De uma fé que eu louvo a Deus todos os dias estar no coração de uma criança. Que nos faz emocionar porque nós amamos a Deus. Nos alegramos e choramos de emoção, porque esse é o Deus que eu amo. Deus que me amou primeiro, mas que agora eu amo. E eu confesso aos irmãos que ao ouvir alguns cânticos, eu também não me contenho. Porque na realidade, a nossa fé se manifesta em nosso amor por Ele e por aquelas pessoas que nós costumeiramente chamamos de irmãos, embora geralmente nós tratemos assim, mas são nossos irmãos e a quem nós amamos. Fé e amor vence o mundo. Mas não somente isso. João vai dizer aqui ainda no capítulo 5, que no verso 2, que quando nós amamos a Deus, e aqui ele está citando o capítulo 14 do seu Evangelho, quando nós amamos a Deus, nós praticamos os seus mandamentos. Ele vai usar um verbo diferente um pouco adiante, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos.
praticar e guardar, ou seja, através da nossa obediência. A fé traz consigo o amor, e o amor provoca em nós obediência aos mandamentos de Deus. João já havia dito isso: nós não amamos de palavra, mas nós amamos de fato e de verdade. Já usei várias ilustrações aqui com os irmãos em outras ocasiões para mostrar isso, que valor existe, na verdade, uma manifestação de amor que não vem acompanhado de atos, de prática. Pode funcionar uma vez, pode funcionar 2 vezes, mas até o mundo e até aquelas pessoas que não temem a Deus sabem disso. Porque deve vir acompanhado de atos e não apenas de palavras. Você pode conseguir uma reconciliação com a sua namorada, esposa, que no final das contas deve ser a mesma coisa, né? Para os casados, é claro. Você pode conseguir uma reconciliação com o seu marido, fazendo um agrado, com o filho, dando um presente, com o pai, apresentando, quem sabe, alguma coisa para realmente agradá-lo. Isso vai funcionar uma vez, 2 talvez, mas a partir de um determinado momento, esse presente deixa de ser graça para se tornar ofensa. Quando você recebe um presente de uma pessoa que comete repetidamente a mesma falta, e novamente vem, desculpe a expressão, zombar de mim, achando que eu vou simplesmente perdoar mais uma vez, porque está trazendo de novo um buquê de flores. O que eu queria é que ele mudasse o seu comportamento. O que eu desejava é que ela mudasse a sua conduta. O que eu esperava era uma nova maneira de tratar, de viver. Ou seja, não tem valor para nós, a não ser que essas palavras que nós dizemos venham acompanhado de prática. Não tem valor. Se é assim conosco, por que seria diferente com Deus? Que valor existe, meus irmãos, e aqui eu volto ao que eu disse antes, eu me emocionar e chorar diante de um cântico, diante de Deus, se ao sair daqui eu continuo vivendo a minha vida de pecado e desobedecendo a sua palavra e não guardando os seus mandamentos? Qual é o valor disso? Que valor tem louvores emocionados, êxtases, como já dissemos, se isso não vem acompanhado de amor pelos mandamentos de Deus e submissão à sua palavra? Nessa mesma igreja em que a minha filha chorava, né? Chorava também quando a gente repreendia, isso acontecia também. Mas nessa mesma igreja havia um líder de nossa equipe lá de cânticos, era um rapaz, não era o único líder, mas era um dos cantores, um dos que cantavam, e ele tinha um comportamento que me incomodou logo de início, quando eu comecei na igreja. Ele dirigia o louvor lá na frente. Era tamanho fervor que eu tinha a impressão que se a igreja não tivesse teto, ele era arrebatado aos céus. Tal a espiritualidade. Terminava o louvor, eu subia ao púlpito e eu via aquele jovem levantar-se e ir lá para fora ficar conversando com os amigos. A minha pergunta é: que valor isso tem? Não para mim, mas para Deus. Claro, eu disse para ele: ou você fica sentadinho ou você nunca mais canta. Isso eu disse. Mas de qualquer maneira, o problema não é a repreensão. O problema é que ele precisava ficar ali por amor a Deus, em obediência, manifestando na prática aquilo que ele disse com palavras. E é verdade para todos. E mais do que isso, se você puder observar, o nosso amor a Deus é tão grande, diz o texto, que na realidade, verso de número 3, os mandamentos de Deus não nos são penosos, não nos dói, não nos são pesados. Sabe, nós precisamos rever aqui os nossos conceitos, digamos assim, a nossa maneira de pensar.
Porque muitas vezes me parece que nós cristãos vivemos como se os mandamentos de Deus fossem uma algema sobre nós, alguma coisa que nos prende, que nos faz sofrer, como se Deus fosse um estraga-prazeres. Deus está no céu olhando para nós. Quando a gente começa a se divertir, vem Deus e diz não. Como se na verdade os mandamentos de Deus fossem um peso, como se os mandamentos de Deus fossem de fato contrários ao nosso prazer e à nossa alegria. E tudo que Deus quer é nos ver vivendo com prazer, vivendo com alegria. Mas parece que há uma inversão. Quem diz isso é um escritor puritano. Ele diz uma palavra que eu acho muito interessante no livro dele, que é a teologia sobre, na verdade, o arrependimento. É muito interessante o seu livro, e ele começa dizendo que as duas coisas mais difíceis que ele encontrou no ministério dele foi fazer um ímpio triste pelo seu pecado e fazer um cristão alegre pela sua salvação. Porque é isso que salta aos olhos. Estão aqui os cristãos reunidos que deveriam estar exultantes de alegria, e às vezes o que a gente vê? Como se estivéssemos carregando um fardo. Como se vir à igreja fosse, na verdade, um sacrifício. Como se, na verdade, eu estivesse aqui louvando ao Senhor como uma obrigação que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Ele não vai me abençoar. Como se, de alguma maneira, cultuar ao Senhor fosse um peso, fosse doloroso. Não vejo a hora de terminar o culto. Enquanto isso, os ímpios espalhados nos lugares de iniquidade desta cidade estão felizes. Não faz sentido. João está dizendo que nós amamos tanto ao Senhor, que cumprir os seus mandamentos nos traz alegria, não pesar, não dor, não, na verdade, esse sofrimento que muitas vezes manifestamos. Ou então não estamos lendo corretamente a Escritura. Jesus diz, na realidade, aos seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Vá seguir outra religião e aí você vai aprender o que é peso. Vá adorar outros deuses e aí você vai entender o que é de fato ser um mandamento doloroso. Arrisque. Se você é como eu e não vem de uma igreja cristã, se converteu como eu depois de estar ou adulto ou adolescente, como foi o meu caso, no final da minha adolescência, eu sei o que é carregar peso. Quando você tenta cumprir uma religião com seu próprio esforço, quando você tenta ser salvo pela sua própria obra, quando você tenta agradar a Deus e conquistar a bênção de Deus por tudo aquilo que você é capaz de fazer, isso é peso, isso é dor. Mas quando você se aproxima de Deus e confia na sua graça, os mandamentos de Deus são graça em nossa vida. Cumpro com alegria, cumpro com prazer, porque na verdade não me dói, pelo contrário, é de fato aquilo que traz conforto ao meu coração. Não me é penoso. Ou então lembre-se de Paulo, ao dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E eu não sei se nós estamos convencidos disso, porque a vontade de Deus nos é exposta dominicalmente, se não diariamente, para aqueles que têm o costume de ler a Bíblia todos os dias, e nós nos esquecemos que o que Deus quer para mim é bom, é agradável, é perfeito. Quem ama a Deus, pratica os mandamentos, guarda os mandamentos, obedece a Deus e faz isso com prazer e alegria. Esta é a vitória que vence o mundo, diz João. Não, a vitória não é dos fortes, nem é dos que correm melhor, mas é dos fiéis que se
sinceros que seguem junto ao Senhor. Qual e de onde vem, na verdade, a nossa vitória? Não de nossa força, não da nossa sabedoria, não da nossa inteligência, não das técnicas que possamos ter, não da nossa resiliência, não da nossa perseverança. A vitória não vem de nós. Força de vontade não vence o mundo. Entendam, você pode estudar até o último dia de sua vida e o seu conhecimento não vai vencer o mundo. Você pode ter todo o esforço, a resiliência, a perseverança para levantar quantas vezes forem necessárias, mas a sua perseverança não vai vencer o mundo. O que vence é a fé que se manifesta pelo amor, que se expressa na obediência. Fé, amor e obediência. É isso que na verdade traz a vitória do cristão. A fé em Cristo, o amor a Deus e a seus irmãos e a obediência aos seus mandamentos. Meus irmãos, como os irmãos já perceberam, nós estamos concluindo, e se alguém está meio entediado, fique tranquilo que estamos no fim. Mas estamos concluindo. Mas o que nos espera lá fora é uma guerra, é uma batalha. O mundo se opõe a Deus. São incontáveis as ocasiões que nós enfrentaremos esta semana de tentações e provações, de oportunidades de nós transgredirmos a vontade de Deus. Só Deus sabe, porque nós não sabemos. Só sabemos que lá fora nos aguarda uma batalha, uma luta, uma guerra. Não bastasse essa organização que se opõe a Deus, de seres malignos, angelicais, de demônios que de fato têm a intenção de nos fazer cair, de servos de Satanás, de homens que na verdade têm exatamente o espírito do anticristo e que se opõem a Deus e que insistentemente querem nos ensinar que a verdade de Deus não é a única verdade que existe. Não bastasse essa oposição, meus irmãos, nós temos uma outra dentro de nós, a nossa vontade corrompida, a nossa natureza decaída, com a qual nós vamos lutar todos os dias. Conforme Paulo escreveu, nós precisamos que o Espírito Santo milite contra a nossa corrupção, contra a nossa carne, que não é corpo, é essa condenação, exatamente essa inclinação que eu tenho. E que eu preciso de fato que o Espírito milite dentro de mim para que eu não faça aquilo que eu quero. Mas será uma semana de lutas. Eu imagino, por mim mesmo, que guerras eu vou enfrentar. Batalhas maiores do que a minha força, porque o meu eu vai se levantar e vai querer mostrar seu valor, numa luta contra mim mesmo. Não bastasse isso, meus irmãos, nós temos a nos rodear um conjunto de circunstâncias que só Deus sabe o que nos espera. Angústias, sentimentos de onde não imaginamos, eles brotam no nosso coração. Ansiedades, preocupações que vão roubar a nossa calma. Se não tirar o seu sono, vai tirar a sua fome. Se não tirar a sua fome, vai tirar a sua paz. Se não tirar a sua paz, vai principalmente afetar o seu relacionamento com as pessoas, destruindo o seu bom humor, que deve ser bacana. Mas eu sei que na verdade nós estamos enfrentando um inimigo que realmente oprime meu coração. Circunstâncias que eu não tenho domínio e me trazem ansiedade diuturnamente. Minha pergunta é simples: diante dessa batalha, como nós havemos de vencer? Como enfrentaremos nossos inimigos? Eu quero desafiá-lo a não fazer isso confiado nas suas forças. Não confie em você.
Não confie no seu alto padrão moral, não confie na sua ética, não confie sequer na sua fé. Mas deposite a sua fé em nosso Redentor, Cristo Jesus. É nele que nós somos mais que vencedores. É nele que nós vamos vencer esta batalha todos os dias até ele nos levar para a sua companhia. E que essa fé se manifeste no amor que temos por ele e no amor que temos uns pelos outros. Que o amor vença o mundo e que esse amor por Deus nos faça guardar os seus mandamentos com alegria, e ao final de um dia em que lutamos constantemente por preservar a nossa obediência a Deus, nós consigamos agradecer ao Senhor, dormir em paz, alegre, porque fomos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É a esse Deus que servimos, que nos chama para vencer. Para que você tenha conforto em seu coração, a guerra nos espera, mas a batalha está vencida. Jesus afirmou, Paulo escreveu isso na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo, ou falando da ressurreição de Cristo, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas então ele diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? E acrescenta: tragada foi a morte pela vitória. O símbolo da nossa vitória não é a Nike, não é a asa de Nike, não é a estátua da deusa Vitória. O símbolo da nossa vitória é a cruz onde o nosso Redentor foi crucificado. Ali vencemos e por ele triunfaremos. Por isso que eu quero convidá-lo a cantar conosco. Nossa equipe de cânticos vai nos conduzir neste último cântico, que de fato nos ensina mais uma vez aonde está a nossa vitória, para que saiamos daqui triunfantes e alegres. Vamos louvar o Senhor nesse cântico.